Olá, alunos! Vamos aqui agora então falar a respeito dos gráficos de linha, certo? Professor, o que é um gráfico de linha? É um gráfico usado para ilustrar uma série temporal, certo? Como assim, professor? Quando você está analisando, tá, o desempenho de uma determinada variável durante um período de tempo, certo? Por que ele é chamado de gráfico de linha? Como vocês podem observar aqui, pessoal, eles são representados por segmentos de reta, né? Nós temos aqui esse gráfico aqui são segmentos de reta, esse gráfico aqui também são formados por segmentos de retas, esses outros aqui, todos eles por segmentos de reta, certinho? E aí nós chamamos isso aqui de gráfico de linha, né? Como o próprio nome diz, eu estou vendo linhas ali representando esses gráficos, certinho? Bom, pessoal, esse tipo de gráfico, né, ele é muito comum, né, em épocas de eleição, né? A gente vê muito esse tipo de gráfico lá no telejornal, né, no noticiário, né, ou no jornal escrito também, impresso, não sei, né? A gente vê muito isso quando são divulgadas as pesquisas de intenções de voto, né, para um determinado candidato. Aí você fala assim, olha, o candidato A, lá no mês de junho, teve tantos por cento das intenções de voto. Esse mesmo candidato, lá em julho, né, já caiu para tantos por cento das intenções de voto. Esse mesmo candidato, lá em agosto, né, manteve as intenções de voto. Já lá em setembro, esse candidato ele subiu para tantos por cento das intenções de voto. Lá em outubro, poucos dias antes da eleição, esse candidato subiu nas intenções de voto. Então, o objetivo do gráfico de linha, pessoal, é a gente comparar a evolução, certo, de uma determinada variável durante um período de tempo, beleza? Muito bem. Bom, pessoal, agora vejamos a seguinte situação. Todo gráfico, tá, pessoal, ele vai apresentar algumas informações importantes pra gente. Bom, pessoal, todo gráfico vai apresentar pra gente um título, certo? E é óbvio, esse título vai comentar pra gente, né, vai dizer pra gente do que se trata o nosso gráfico. Percebam, pessoal, que o título desse gráfico fala assim, ó, produção de petróleo bruto no Brasil de 1976 a 1980. Vejam que o título desse gráfico, além de dizer pra gente, né, do que se trata o gráfico, ainda já está dando o período pra gente também, certo? Que é de 1976 a 1980. E ainda tem uma outra informação muito, mas muito importante mesmo. Ele coloca aqui dentro do parêntese, tá, pessoal, o vezes 1000 metros cúbicos. Muito bem. Esta aqui é uma informação que daqui a pouco eu vou comentar melhor com vocês. Mas essa informação aqui, tá, pessoal, vezes 1000 metros cúbicos, o que ela quer dizer pra gente? Tá querendo dizer pra gente, pessoal, que cada informação contida aqui no gráfico, tá, pessoal, aqui no nosso eixo Y, certo? Vai ser multiplicada por 1000. Bom, como eu disse, daqui a pouco eu comento melhor sobre isso, tudo bem? Bom, pessoal, então o gráfico ele vai apresentar o nosso título, certo? E, pessoal, um gráfico de linha, ele sempre vai ser produzido, tá, pessoal, no plano cartesiano. De modo que esse aqui, galera, ó, vai ser o nosso eixo X e esse aqui, ó, vai ser o nosso eixo Y, tudo bem? É óbvio, né, pessoal, que nós não vamos ver aqui, ó, a letra X e a letra Y, que nós estamos acostumados a ver lá no plano cartesiano. Obviamente que não. Mas nós vamos interpretar, óbvio, né, pessoal, que o nosso eixo X aqui, ó, o que o eixo X representa pra gente? O próprio gráfico já disse pra gente, são os anos. E percebam, tá, galera, que ele diz aqui, ó, o ano de 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980. Esse é o nosso eixo X. Bom, pessoal, já o nosso eixo Y, certo? É esse carinha aqui, o nosso eixo Y, e ele está dizendo a quantidade produzida, certo, pessoal? Então vejam que o nosso eixo Y representa a quantidade produzida. 8.500, 9.500, né? Aliás, 9.000, 9.500, 10.000, 10.500 e 11.000 e assim por diante, beleza? Muito bem. E, pessoal, todo gráfico, né, também vai apresentar esta informação aqui, que é a fonte, né, de onde foi que nós retiramos esse gráfico. E nesse exemplo aqui, né, foi retirado da Conjuntura Econômica em fevereiro de 1983. Então veja que é uma informação muito antiga, né? Muito bem, mas tá aí os elementos que compõem o nosso gráfico, tá, pessoal? Que é o título, às vezes pode aparecer também um subtítulo, vai depender muito, tá, pessoal, do nosso gráfico. Então nós temos título, subtítulo, aí nós vamos ter, pessoal, as informações contidas no eixo X. Você é obrigado a ler o eixo X e entender o que está sendo falado ali, certo? Em alguns casos eles dão uma colherzinha de chá e informam pra gente, como está aqui anos, certo? E você também vai ter que ler e entender o que está sendo escrito ali no nosso eixo Y, tá certo? Bom, em algumas situações também é informado para nós ali, né? Igual tá aqui produção, certinho? Muito bem, então tá aí as informações. Agora, pessoal, voltando a comentar aqui sobre esse carinha, certo?
Bom, pessoal, é muito comum esse tipo de situação aparecer em gráficos. Igual tá aqui, pessoal, produção de petróleo bruto no Brasil de 1976 a 1980. Professor, o que significa esse vezes 1000 aqui? Pessoal, significa que cada informação contida aqui, ó, no nosso eixo Y, certo? Para uma leitura real daquilo que realmente está acontecendo, você tem que multiplicar por 1000. Professor, como assim? Não entendi. Pessoal, vamos supor hipoteticamente que esse valor aqui, ó, que representa o ano de 1976, seja, por exemplo, o 9.600. Vamos pensar assim, né? Percebam que está um pouquinho acima do 9.500 e mais abaixo ali do 10.000. Vamos supor que seja 9.600. Pessoal, isso aqui, ó, significa 9.600 vezes 1000 metros cúbicos. Pessoal, cada informação do gráfico, para ser lida na sua forma real, você vai ter que multiplicar por 1000 metros cúbicos, que é justamente o que o exercício está falando, certo? Professor, por que eles fazem isso? Eles estão tentando enganar o leitor? Se for numa prova de vestibular, numa prova de Enem, numa prova de concurso, até que a intenção sim é enganar, para que o aluno lá, né, que esteja fazendo a prova, ele passe desapercebido nesse tipo de informação e erre o exercício, né? Mas se for lá numa revista, você está lendo isso numa revista, num jornal, onde a intenção não é enganar o leitor, a intenção real, tá, pessoal, é economizar, né, os números aqui para fazer uma leitura um pouco mais fácil, né? Então quando você vê aqui, ó, 9.600, né, você vai multiplicar por 1000 e aí você vai ter a informação real. Então é muito mais fácil eu ler esse 9.600 aqui do que eu colocar lá um número gigante, né? Igual esse aqui, por exemplo. Se eu quero enxergar a informação real, eu vou multiplicar por 9.000 aqui, né, e 600, multiplicar por 1000 e acrescentar 3 zeros. Percebam, pessoal, que isso aqui é o equivalente a 9.600.000 metros cúbicos de petróleo, certinho? Então, às vezes, colocar um número muito grande assim no gráfico, tá, pessoal, fica deselegante, certinho? Se fica deselegante, a gente resume, né, na hora de construir o gráfico, a gente resume essas informações colocando assim, ó, vezes 1000, vezes 100, vai depender muito da informação contida no gráfico. E aí, eu quero abrir um novo parênteses aqui e quero explicar uma coisinha para vocês. Pessoal, se um gráfico aparece assim, ó, em dezenas, pessoal, o que isso significa? Significa que cada informação contida lá no gráfico, né, cada informação numérica, né, você vai multiplicar ali por 10. Isso se for em dezenas. E se ele falasse assim, ó, opa, ficou feio esse aqui, né? E se ele falasse assim, ó, em dúzias, né? Pessoal, se ele falasse assim, ó, em dúzias, significa que você vai multiplicar por 12, certo? Se ele falasse assim, ó, em centenas, né? Opa, esse em de novo ficou feio, hein? Em centenas. Pessoal, o que significa esse em centenas? Significa que você vai multiplicar cada informação do gráfico por 100. E se ele fala assim, ó, em 1000, opa, de novo, estou tendo um probleminha aqui para escrever esse em 1000, certo? Ou ainda pode aparecer a palavra milhares, tá, pessoal? Pessoal, o que significa esse 1000 ou milhares? Significa que você vai multiplicar, ó, cada uma das informações do gráfico, tá, por 1000, tudo bem? Então tá aí, pessoal. Outra coisa, professor, pode aparecer assim, ó, em mi. Pessoal, o que significa esse mi? Pessoal, a palavrinha mi significa milhões, certo? Então significa, ó, milhões. E esse milhões aqui, então, pessoal, significa que você vai multiplicar cada informação do gráfico, ó, por 1 milhão. E aí vale você lembrar que 1 milhão é um número composto por 6 zeros, né? 1 e mais 6 zeros. Professor, pode aparecer assim também, ó, em bi? Pode. O que significa esse bi? Significa bilhões, certo? Ok? E esse bilhões, então, significa que você vai multiplicar um número aqui, ó, composto por 9 zeros, né? Então você está aqui, ó, 9 zeros, beleza? 1 e mais 9 zeros. Então você vai fazer aqui, ó, vezes 1 bilhão. E aí, pessoal, pode aparecer assim também, ó, em tri. Professor, o que significa esse em tri? Em trilhões, né? Então, geralmente quando a gente está falando da economia de um país e tal, trilhões de dólares e tudo mais, significa que cada informação do gráfico vai ser multiplicado, né, por um número composto ali, ó, por 12 zeros, tá, pessoal? Então isso aqui é 1 trilhão, certinho? Eu quero chamar a atenção de vocês, porque às vezes tem aluno que confunde o 1000 com o mi. Aí ele acha assim, ó, 1000, né, pessoal? É 1000 mesmo, a gente sabe que é 1000, ou milhares é 1000. Agora, pessoal, quando eu falo mi não é 1000, pessoal, tá? É a abreviação de milhões. Tem aluno que pensa que o mi, fala assim, ah, o cara esqueceu de colocar o L do 1000 ali. Não, não esqueceu, tá, pessoal? O mi
é a abreviação de milhões, certinho? E obviamente, né, você vai ter que multiplicar cada informação do seu gráfico, tá? Por 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, por 100, vai depender da informação que o exercício está te dando, beleza? Muito bem, tá, pessoal? Bom, galera, vamos aqui analisar o próximo gráfico aqui que eu deixei para vocês, né? Que é o gráfico de linhas comparativas. Bom, pessoal, percebam que esse gráfico de linhas comparativas ele tem um título que fala assim, ó, população urbana do Brasil por região de 1940 até 1980. Pessoal, esse é o título do nosso gráfico. Ele está informando para a gente do que se trata o gráfico, que é a população urbana do Brasil por região. E nós sabemos que o nosso país ele tem 5 regiões, não é isso? Muito bem. E ele informa também o período de 1940 a 1980. E outra coisinha, galera, ó, ele informa aqui pra gente. Cada informação contida no gráfico é dada em milhares. Ou seja, pessoal, o número que eu estou vendo aqui no gráfico, certo? Para que eu veja ele de maneira fidedigna, de maneira real, eu tenho que multiplicar ele por 1000, tá certo? Muito bem. Bom, pessoal, veja que nós temos aqui então, olha, o nosso eixo X, que mais uma vez vai representar para a gente os anos, tá vendo? Ó, 1940, 1950, 60, 70 e 80. Perceba que as informações dadas, elas foram dadas, né, de década em década. Já o nosso eixo Y, né, pessoal, está mostrando justamente os milhares de pessoas que moram na região urbana do país, certo? E aí, pessoal, tem agora mais um elemento dos gráficos, né, que eu não comentei aqui no gráfico anterior, mas os gráficos também podem apresentar a legenda. Né? Vejam bem, como eu estou falando de um gráfico comparativo, eu vou ter vários gráficos num plano cartesiano só. Vejam, pessoal, que esse gráfico aqui, ó, ele vai representar quem pra gente? Ele vai representar a região sudeste, beleza? Muito bem. Vejam, pessoal, que esse gráfico aqui, onde tem ali as linhas e o asterisco, eles vão representar pra gente a região nordeste. Este gráfico aqui, ó, pessoal, que eu vejo com uma bolinha, tá, pessoal? Umas retas e uma bolinha, ele vai representar pra gente a região sul, beleza? E aí, pessoal, esse gráfico onde eu vejo aqui, tá, pessoal, um risco com uma estrelinha, tá? Percebam que eu estou falando da região centro-oeste, maravilha? E este gráfico aqui, pessoal, que eu vejo aqui um risco e um quadradinho, que está praticamente aqui o gráfico da região centro-oeste com a região norte, né, pessoal? Aliás, com a região norte, eles estão praticamente juntos, né? E aí percebam que você tem ali a região norte, tá certo? Então tá aí todas as informações que nós temos no gráfico. Nós temos o título, nós temos aí a legenda, o eixo X e o eixo Y, certinho? Bom, olha só, pessoal. Mais uma vez reforçando a ideia. Se eu pegar essa informação aqui, tá, pessoal, e eu levar lá no meu gráfico e ver que ela representa esse 40 mil, então, na verdade, pessoal, eu não estou vendo 40 mil, certo? O que eu estou vendo? Eu estou vendo 40 mil vezes 1000, porque é em milhares. E aí, quando eu multiplico 40 mil, tá, pessoal, por 1000, eu acrescento 3 zeros. Então, na verdade, eu estou vendo 40 milhões. O que significa? Que na região nordeste, né, havia lá, ó, 40 milhões de pessoas morando na zona urbana, tudo bem? Então é isso que o nosso gráfico está falando. Pessoal, para quem vai fazer prova de vestibular, de concurso, né, ou de Enem, esse em milhares, em milhões, bilhões, em centenas, em dúzias, ele faz toda a diferença na resolução do teu exercício. Então se liga nessa ideia, beleza?